Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para o céu. Logo, o rico também morreu e foi enterrado. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua vida, pela minha, pela nossa família. Que alegria poder estarmos aqui em mais um dia do nosso retiro espiritual de 40 dias. É quaresma. É tempo de tomar a decisão para a nossa conversão. É tempo de dar passos no dia a dia para a santidade. Hoje, 13º dia do nosso retiro. Lembrando que a palavra de hoje está em Lucas 16, 19 ao 31, a história do rico e do pobre Lázaro. Aí você que está aqui todo dia, você já sabe, você já tem certeza qual relacionamento nós vamos trabalhar hoje. Qual? Caridade. Relacionamento com o outro. Hoje é o último dia do mês de fevereiro, 29, quinta-feira. É uma alegria poder estar aqui meditando esse evangelho com você. Vamos entender a história. A palavra diz que existia um pobre que ficava na porta de um rico. Esse pobre, ele tinha feridas no corpo e os próprios cães iam lá, lambiam as feridas. A palavra diz que esse pobre ficava na porta do rico esperando ser alimentado. Só que este rico, ele era prepotente. Ele era um rico arrogante. Ele era um rico que não era próspero. Porque ele não conseguia compreender que a riqueza é uma oportunidade de você viver algo muito especial com a sua família sem deixar os outros para trás. Aqui nós precisamos entender o seguinte: Deus não é contra a riqueza. Deus é contra a atitude de pecado dos ricos. A atitude de arrogância, de humilhação que eles fazem a quem não tem a riqueza. É isso que precisa entender. Porque um Deus que tornou um homem chamado Salomão o homem mais rico da história da humanidade, ele não é contra a riqueza, ele é contra a atitude de alguns ricos que não entenderam o papel de um homem que é abençoado por Deus, se torna próspero, nem digo próspero rico, porque existe uma diferença. E essa pessoa acha que é Deus, essa pessoa acha que é melhor do que todo mundo, que os pobres têm que se explodir, que eles têm que viver a pior situação. Eles acham isso. Mas esse evangelho, ele mostra para nós exatamente isso. Irmão, esse rico era avarento, ele era arrogante, não tinha amor aos irmãos. O resto de comida que sobrava da mesa dele, ele jogava fora para não dar para esse pobre. A palavra diz que o pobre morreu e os anjos levaram para o céu. Mas em seguida o rico também morreu e foi enterrado. Isso mostra o quê? Que todos nós vamos morrer. E o rico, o pobre, o feio, o bonito, o preto, o branco, o índio, seja quem for, vão todos ser sepultados. E o bom é que quando morrer, ninguém conseguirá levar riqueza. Outra passagem, Jesus dizia para aquele homem que disse que tinha muito tesouro, ia juntar tesouro e tudo, e morreu naquela noite e não usufruiu. A riqueza, ela é para o bem da nossa casa, da nossa família, para você poder viver algo grande com a sua família, mas nunca esquecer do outro. Quantos ricos que se acham poderosos,
que construíram a riqueza com suas forças, sem a mão de Deus. Aqui está o erro. Então não é riqueza, é a atitude da pessoa. Eu quero dizer para você que está comprovado nessa palavra, porque a palavra diz que quando esse rico morre, ele vai para o inferno. E uma vez no inferno, ele vê lá do outro lado o pobre Lázaro com o pai Abraão. Gente, a palavra diz que o tormento era tão grande, que ele pedia: pai Abraão, manda Lázaro pelo menos molhar a ponta do dedo, gente, para triscar na língua. Que tormento é esse? Que tortura é essa? E pai Abraão diz que não, porque quem está do lado de lá não pode passar para o lado de cá. Aí ele diz assim: já que você não pode fazer por mim, pede que Lázaro vá na casa dos meus 5 irmãos, porque senão eles vão vir parar nesse lugar, porque era igual ele. E o pai Abraão disse que não. Pai, manda. Ele disse assim: não, lá tem Moisés e os profetas. Se ele não ouvir Moisés e os profetas, ele vai ouvir um morto, mesmo que ressuscite dos mortos. Irmão, essa palavra mostra claramente: se você tem um coração arrogante, prepotente, porque tem muitos pobres que é assim também, que não consegue dar nada para ninguém, que quer ser melhor do que todo mundo, que se acha o cara dos caras. Não é assim. Quem não serve para servir, aliás, quem não vive para servir, não serve para viver. Não importa o que você tem, de riquezas ou não, mas nunca perca a alegria de servir a Deus e servir o próximo. Ricos que servem a Deus e o próximo se tornam pessoas prósperas, porque existe prosperidade espiritual. Quando você está vivendo o seu melhor com Deus, existe prosperidade na sua família, quando você vive tudo aquilo que Deus preparou para você nessa terra enquanto família, na sua vida profissional, na sua vida financeira, quando você tem liberdade financeira para poder colocar sua família num lar digno, feliz, quando você puder viajar com seus filhos para onde você quiser. É exatamente isso, irmãos. E Deus não é contra isso, não é. Então hoje, nessa prática de fazer relacionamento com o outro, seja caridoso. Mas eu não sou rico, por que você está falando isso comigo? Mas a caridade não é só os ricos que tem que fazer, é todos nós. Faça caridade. Ontem Deus colocou algo no meu coração para me fazer e eu fiz. Não vou nem te dizer o que. Gente, mas isso gerou uma alegria tão grande, tão grande, tão grande no meu coração e no coração da pessoa. Isso gera intimidade, proximidade com as pessoas. Então, não é para esperar nada em troca, não é para as pessoas te dar nada em troca. Faça de coração e Deus vai honrar. Porque enquanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você planta, mais você colhe. Então, sai daí, levanta dessa cadeira, dessa cama e vai amar as pessoas. Vai fazer caridade. Vai, porque isso é bom e agrada o coração de Deus. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.